de nós aqui, irmãos, amém? Agora vamos sentar, vamos preparar o nosso coração, porque o relógio é nosso inimigo, né, irmão? Mas eu acredito que cada louvor, cada palavra que foi deixada aqui foi plantada de verdade no coração de cada um e vai frutificar em nome de Jesus, amém? Então vamos receber a palavra que não vem do pastor Xavier, mas vem de Deus que colocou no coração dele e que venha a ser a boa semente para frutificar em cada um de nós, como cada um está necessitando, está precisando da resposta, está precisando da bênção, que assim seja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Quem está na bênção com o Senhor, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa falar conosco nesta manhã, como tem falado desde o início do culto, amém? Amém. Irmãos, eu digo uma coisa para você. Você que está aqui, você que está assistindo pelas redes sociais, enquanto a palavra está sendo anunciada, entregue, vai sendo curado, irmãos. Amém? Vai sendo curado. Se é uma enfermidade, se é uma doença, já vai declarando no seu corpo, vai declarando para sua família com fé. Essa é a fé sobrenatural que agrada a Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você já vai recebendo, você vai determinando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu peço aos irmãos para que os irmãos abram o seu livro, a sua Bíblia, a sua palavra, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Como a gente tem conversado, a gente tem falado, anunciado a vocês, irmãos, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, glória a Deus. Aleluia, capítulo 4. Que mensagem foi entregue nesta manhã. Agradeço a Deus pela palavra. Eu me lembro desse fato aí que a irmã Vera falou. Me lembro da pessoa levantar a mão na igreja. Foi o obreiro Arnaldo que me falou uma vez que uma família levantou a mão no meio da igreja pedindo alimento. E a igreja na época disse que tinha que falar com o líder primeiro. Só que o que acontece, irmão? Com o sistema religioso é assim, ó. Às vezes a pessoa pode dizer assim: ah, mas o pastor Xavier tá mostrando a nudez de outras igrejas. Não, isso é um testemunho. Eu não estou nem aí o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai dizer. O que importa é que para mim aquilo ali transformou um testemunho de vida na minha vida. E por onde eu passar eu vou contar. Amém? Então o que acontece com o sistema religioso, para você entender? Que o povo ele vai pedir alimento para a igreja local. E o pastor, por estar debaixo de uma cobertura, ele não pode fazer o que quer. Aí o que acontece? Ele sai dali e vai lá no centro para pedir para o pastor que está acima dele. Aí o pastor que está acima dele tem que ir lá anunciar para outro pastor que está acima dele, que é de outra cidade. Aí aquele pastor da outra cidade está abaixo de outra cobertura, tem que pedir para outro líder, até vir a resposta se dá para ajudar ou não o pobre. Isso não vem de Deus. Verdade. Amém? Isso não vem de Deus. Todo aquele cristão que recebeu Jesus Cristo, como a irmã Vera falou, quando foram batizados com o Espírito Santo, o coração foi transformado. Glória a Deus. O coração foi transformado. Por isso que nós precisamos buscar mais do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque só Ele pode moldar o nosso coração e renovar os nossos pensamentos, como Paulo tinha falado. Não ande mais com os pensamentos do mundo, mas seja renovado a cada dia com a presença do Espírito Santo, renovar sua mente. Então, quando aquele povo foi batizado com o Espírito Santo, algo mudou neles, mudou a área emocional, sentimental e os pensamentos. O que eles tinham antes, que eles trabalhavam, se matavam e faziam para ter, quando eles receberam o Espírito Santo disse para eles assim: ei, isso aí agora para vocês nada serve, isso aí nada importa mais. Agora eu vou sustentar vocês a cada dia até o fim, até terminar tudo aqui nesta vida. Então, quando entrou o Espírito Santo, revelou essa verdade para eles, mostrou para eles esta verdade, as pessoas sentiram o coração de quê? Não jogaram fora as coisas, mas eles começaram a se ajudar um ao outro. Ninguém mais, a igreja não passava mais necessidade.
Nós podemos ver pela palavra de Deus que Israel, Jerusalém, estavam passando até por crise de fome, diz a palavra. Era uma crise de fome, mas a igreja não passava necessidade. Até então, quando Paulo ia em Coríntios, quando ele ia a Filipos, ou quando ele ia a outra cidade, diz que os irmãos, ele não precisava nem pedir. Quando Paulo chegava na cidade, os irmãos já estavam com os ranchos prontos, já estavam com o sacolão pronto. Os irmãos diziam, Paulo está vindo aí, já vão deixar o sacolão pronto para ele levar, para ele ajudar os santos da outra cidade, para ajudar outras igrejas. Ele não passava mais fome, a igreja não passava. Amém? Então, irmão, que essa igreja não venha, não importa quantas pessoas tem aqui. Eu dou um testemunho lá fora, irmão. Lá fora eu dou assim, olha, irmãos, o nosso ministério que Deus confiou para nós, ele é bem pequenininho, mas a ajuda que entra aqui parece que é de uma igreja grandona. Está ali, irmãos, está ali atrás. Os irmãos podem ver um tanto de roupa e tanto de alimento que está ali. E quando o irmão precisa para pagar alguma conta, que às vezes está faltando, a irmã está precisando, também não tem por que ficar endividado. Amém. Porque a oferta que a igreja ajuda, por isso que eu digo, faça de coração. Se você faz de coração, não vai faltar, irmãos. Não vai, a igreja não tem que passar necessidade. Diga glória a Deus. Não tem. Amém, irmãos? Só que claro que tem pessoas que são orgulhosas, irmãos. Amém? E que esse espírito de orgulho saia da sua mente e saia do seu coração. Eu não vou pedir nada, eu não vou pedir nada. Não. Faça trabalho então. Mas se você é humilde, você tem o Espírito Santo, você vai chegar com humildade no pastor, e o pastor com humildade vai ajudar você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Isso aqui é a direção do Espírito Santo através de Paulo e continua sendo até o final dos nossos dias. Diz assim no versículo 1: finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, diz a palavra. Né? Paulo estava dizendo para os irmãos, vocês têm vindo todos os domingos na igreja, vocês vêm nas quinta-feiras na igreja. Irmãos, continuem colocando em prática o que vocês têm aprendido na igreja. Continue colocando em prática, não desista, nem por causa de frio, nem por causa de doença, nem por causa disso, nem por... Não. Continue na caminhada. Diga glória a Deus. Andai de maneira que convém andar e agradar a Deus. O que nós temos buscando fazer nesta simples e humilde igreja é praticar de fato o que a palavra nos diz. Amém? Os irmãos que aqui estão, eles têm provado disso aí. Os obreiros que trabalham com nós, eles têm provado disso aí. Eles sabem de que maneira este ministério trabalha. E por isso que Deus levantou eles para seguir nesse mesmo trilho. Desde que os obreiros, a obreira Genesi, o obreiro Antônio, assumiram o cargo de obreiro, eles nunca se torceram, nunca se dobraram para a direita e nem para a esquerda, mas continuaram sempre fazendo aquilo que Deus colocou para o ministério fazer. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos buscando cumprir aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, né? Até o dia que a dona Genesi faltou na quinta-feira por causas maiores, nós sentimos uma falta do obreiro na quinta-feira aqui. Por quê? Porque nunca faltou obreira fiel do Senhor. Às vezes está com dor disso, está com dor daquilo, mas está aqui. Às vezes está até triste, mas está aqui. Às vezes está sofrendo com a dor no corpo, mas está aqui. E buscando todos os dias se moldar conforme a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, pagar o alto preço. Aleluia. Versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, olha, o que eu tenho entregado para vocês, igreja, é aquilo que Cristo tem colocado no meu coração pela sua palavra.
Eu não invento coisa aqui para agradar vocês, ou para manter vocês aqui, ou para tirar dinheiro de vocês, não. Simplesmente eu estou fazendo o que Jesus Cristo me ordenou. Diga glória a Deus. E para isso, muitas vezes, você paga preço, irmãos. Você sofre, como disse a irmã Jocelane. A gente, muitas vezes, tem que pagar o preço. E o preço, muitas vezes, dói. Mas precisamos cumprir o que a palavra está nos ordenando. Amém? Glória a Deus. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Ele está dizendo assim, olha, o mandamento da palavra ela não é pesada, ela não é jugo. Mas quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, de fato, de verdade, de todo o coração, com toda a sua força, o Espírito Santo, você querendo ou não, vai moldar você todos os dias, e você não vai ser mais aquela pessoa que você era. Diga glória a Deus. Eu e a minha esposa, nós gostamos de rir, de conversar. Por exemplo, eu gostava e gosto até hoje, mas eu sinto que algo dentro de mim me mudou. Eu gosto de assistir muito filme. Eu gosto de assistir um bom filme quando estou em casa, quando eu tenho aquele momento de sossego. Eu gosto de olhar um bom filme. Mas eu me lembro que uns anos atrás, meus irmãos, eu olhava 3 filmes na noite. Eu olhava 3 filmes, virava a noite olhando filme. Hoje eu olho um filme e tenho que olhar em 3 partes, o único filme. Eu não consigo olhar mais o filme inteiro. Eu e a Jocelane, eu digo, meu Deus, as coisas estão mudadas mesmo, eu não consigo olhar mais. Por quê? Porque quando eu vou olhar um filme, uma coisa que me chamava a atenção, eu digo, não, vamos sentar aqui e vou olhar esse filme, e eu ficava, coisa boa, né? Era assim. Hoje eu olho um filme e eu vejo que aquilo já não faz mais parte da minha vida. Não é mais algo que me atrai, que me agarra, que me apega. Não. Hoje a palavra de Deus, fazer a vontade dele é o que mais me atrai. Diga glória a Deus. Amém? Então, ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como é que eu me santifico? Eu estar sempre buscando estar na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, olhando um filme gospel, um filme de evangélico que fale de Deus, que fale das promessas do Senhor. Isso vai santificando você, vai purificando você. Diga glória a Deus. E que vós abstenhas da prostituição, que você se afaste da prostituição, de tudo aquilo que não prevém mais para você. Se afaste da fofoca, se afaste da iniquidade, se afaste das intrigas, se afaste daquilo que está te trazendo tristeza, daquilo que está afastando você da presença de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, irmão. E quando ele está falando do vaso, ele está falando do nosso corpo. O meu corpo não é para estar fazendo qualquer coisa. O meu corpo é o vaso que dentro dele habita a presença do Espírito Santo de Deus. Você não faz mais o que quer. Aleluia. Santificando e honrar. Quando você honra o seu corpo, quando você está honrando o seu corpo, você está se santificando e está santificado e está honrando a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, né? Não na paixão da concupiscência. O que ele quer dizer? Não mais se agarrando às coisas do mundo. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que deixar, porque isso, e se agarra com as coisas. Até aqui, nesta igreja, irmão, eu não posso me agarrar nisso aqui. Eu não posso ficar preocupado com o tempo, não posso ficar agarrado na caixa de som, eu não posso me agarrar nos microfones, eu não posso me agarrar em nada aqui. Eu faço para glorificar a Deus. Mas o que me santifica é eu estar na presença dele. Aleluia! Nada mais, porque se eu me agarrar a me preocupar com as coisas aqui dentro, que eu tenho porque tenho, isso vai virar uma concupiscência
concupiscência, isso vai acabar se tornando uma idolatria a algo que não vai levar à salvação. Diga glória a Deus. Aleluia. Como os gentios. Quem são os gentios, irmãos? Talvez muitos não saibam o que é gentio. Gentios são aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo. Não são pessoas ruins, não são pessoas más, né? Mas não receberam Jesus, não tem o Espírito Santo em si. E por isso que se não tem o Espírito Santo, a visão daquela pessoa, a mentalidade daquela pessoa é para as concupiscências do mundo, é para as coisas da carne, é para as coisas que o mundo oferece. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém, versículo 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dizemos e testificamos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus. Nós não temos mais nada aqui neste mundo que venha nos agradar, irmão. Nós não temos mais nada neste mundo que venha nos satisfazer. O que nós temos que, a partir de agora, é fazer o que Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo, porque assim serás identificado meus discípulos. Mas como é que eu amo o meu próximo? É levando eles para Cristo, é levando eles para a salvação eterna, é levando a eles o conhecimento da sua salvação. É aí que você prova que você ama o seu próximo, irmãos. Não é fazendo a vontade da carne da pessoa. Uma certa vez o irmão teve uma perca. Os irmãos estão aqui. O familiar teve uma perca e aquilo machucou. E eu me lembro que a irmã Cristina também está aqui. E eu me lembro uma vez que os irmãos saíram, mas de brincadeira, brincando, não tendo maldade, postaram uma lata de cerveja nas redes sociais. Mas foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Mas só tem um problema: que quando você está no altar, quando você serve a Deus, isso serve como um instrumento do inimigo para atrair o que não presta. Me lembro, amém? Eu me lembro que muitos entraram na rede social e elogiavam o feito deles. Isso, irmãos, tem que aproveitar, porque não sei o que mais. Mas quando eu tive a oportunidade de estar com o irmão, eu exortei o irmão na frente dos seus pais. Eu digo: irmão, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, mas não faz mais isso, porque isso não prevém de um homem de Deus. Porque na tua dor, tanto Deus pode te levantar, como também o diabo pode te usar para desviar outras pessoas do propósito dele. Não sai do propósito que Deus já colocou em teu coração. Não te digo isso para te afrontar. Eu te digo isso porque eu te amo. E estou te levando, te ajudando a continuar a caminhada para a salvação eterna. Amém? Amar o próximo é dizer: irmão, se tu está no pecado, tu está errado. Então, irmãos, é um preço que um pastor tem que pagar. É um preço que um obreiro tem que pagar. É denunciar sempre o pecado, independente de quem seja. Sabe por que eu digo isso? Porque ontem eu estava temeroso, enquanto eu orava. Eu pensava muito no irmão e em outros irmãos que estão no altar e levando muitos para o pecado. Estão levando muitos e apoiando o pecado. Estão no altar e estão apoiando o pecado. E eu orando ontem,
Porque como eu li esta palavra, eu digo: Senhor, eu não vou perturbar meu coração, mas eu vou me calar para que o Senhor entre em operação. Eu me lembrava de Eli, do sacerdote Eli. Deus falou através de um profeta para Eli, dizendo: olha, Eli, teus filhos estão no pecado. Teus 2 filhos que levantaste e botaste no altar estão no pecado e estão fazendo o que querem. Eli apenas os chamou e os repreendeu: olha, não é bom o que eu tenho visto de vocês. Mas ele não fez mais nada. Deus ainda deu tempo, misericórdia, deu graça. Até nesse momento Deus teve graça, porque Deus primeiro esperou Samuel crescer. Imagina Samuel, imagina uma criança, um bebê crescer até assumir o seu posto de profeta e juiz. Quanto tempo Eli teve de oportunidade de tirar ou de exortar, tirar aqueles filhos do pecado? Porque quando você tira eles de um cargo, você não está tirando eles de um cargo, você está tirando eles do pecado. Ele não fez nada disso. Sabe o que aconteceu? Os filhos morreram na guerra. Sabe quem morreu depois? Eli. Sabe quem morreu depois? O neto e a nora. O pecado, irmão, se você deixar, o pecado toma conta de tudo e destrói. Ah, mas pastor, o senhor está sendo muito duro. Vai lá no Novo Testamento, quando aquele casal chegou lá para mentir nos pés de Pedro. Faz então como Safira fez com seu esposo. Chega nos pés de Pedro lá. Vai lá inventar historinha. Veja o que o Espírito Santo fez. Irmãos, não brinquem com isso. Amém? Amém. Se você vê que seu filho está no pecado. Porque a palavra de Deus nos ensina uma coisa: que nós temos que abraçar e amar o pecador, mas não abraçar o pecado do pecador. Tem muitas pessoas que estão abraçando o pecado de um filho, de uma filha, de um familiar, porque ama o familiar, porque ama o filho. Mas você está abraçando o pecado desse filho. Você não tem que abraçar o pecado de ninguém. Você tem que amar, beijar, dar abraço, carinho, mas denunciar sempre o pecado. Não brinca não com as coisas de Deus, não, irmãos. Amém? Não brinque não. Porque a vingança não é minha. A vingança não é nossa, a vingança é de Deus. E se Deus está usando um pregador, está usando um homem de Deus, que tem dado testemunho para você, que anda com Deus, então escute e obedeça. Diga glória a Deus. Porque a vingança é dele, irmãos, não é nossa. Porque não, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha só, isso aqui que eu quero falar para você, ó. Portanto, versículo 8, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim despreza a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Você não está desprezando o pastor Xavier. Você não está desprezando a obreira Genesi, o seu Antônio, a irmã Verinha. Você está desprezando a Deus que está usando eles para ele ser a boca. Diga glória a Deus. Então, cada culto que você recebe, você agora é igreja. Você é igreja, você não é mais um gentil. Você é igreja. Então a igreja tem que estar sempre preparada e se preparando para voltar para casa, irmãos. Amém? Paulo falando aqui. Quanto porém a caridade fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns ao outro. Veja que Paulo disse, né? Sobre a questão do amor um pelos outros, não é necessário que eu escreva, porque eu tenho visto isso aí. Mas continuem
fazendo e cumprindo os mandamentos. É como Jesus um dia, quando ele quando ele confrontou os fariseus, os sacerdotes da época, irmã, né? Os fariseus tudo bonito, bem vestido, de terno e gravata, entendedores da lei, eles faziam tudo o que eles queriam, mas não faziam a vontade de Deus. Até Jesus chegar para eles, quando confrontando, diz assim: assim como vocês dizimam a hortelã, isso e aquilo, vocês também têm que fazer isso aqui. Vocês também têm que ajudar o pobre, vocês também têm que ter piedade daquele que necessita. Vocês têm a obrigação de atender aqueles ali. Vocês cumprem a lei da questão dizimal, ofertal, mas a questão do coração vocês não têm cumprido. Vocês têm a desejar. Então, se eu cumpro isto, também eu tenho que fazer aquilo. Mas pastor, eu amo o meu próximo, eu até dou caridade, até eu me sento com o morador de rua para comer, até me sento com o que está ali. Sim, isso aí eu não preciso te pedir que tu faça, tem que fazer. Mas e a outra parte? Qual é a outra parte? Quando eu digo para você, abandona o pecado. Abandona o pecado, arrepende da prática que está fazendo, que muitas vezes o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa não estão vendo, teus filhos não estão vendo, mas eu estou vendo. Aleluia. Quando, porém, a caridade fraternal não é necessidade que eu escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros, porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Isso aqui foi o que a irmã Veria pregou recém, a questão da caridade, de ajudar a igreja a não passar fome, não passar necessidade. Amém? Amém. Exortamo-vos, porém, aqui ainda nisto abundeis cada vez mais. Ele está dizendo, continue fazendo isso aí, para que vocês cresçam mais, para que vocês amadureçam mais na vontade do Pai. Continue fazendo o que vocês têm que fazer. É o que o pastor tem feito desde que Deus confiou o ministério de Jesus Cristo para todos. Às vezes o Espírito Santo me revela que alguns passam no coração. O Espírito Santo me revela. Às vezes eu escuto o seu autor falar, não, eu faço o que Deus está me mandando. E às vezes o Espírito Santo me fala que tem corações muitas vezes que sai daqui, vai aqui na mente, e a pessoa diz assim, como o pastor é repetitivo nesse... Mas o pastor tem que ser, porque o pastor está querendo manter vocês dentro da arca. Amém. Quer manter vocês debaixo desse manto, debaixo dessa cobertura, irmãos. Amém? Amém. Porque quando vocês eram lá do mundo, vocês tomavam o alimento líquido, tomavam leite, tomavam água, para não machucar o estômago, para não machucar os intestinos. Mas agora vocês são igrejas, a igreja escolhida por Deus, separada por Deus, e tudo que Deus quer dar para vocês agora é o alimento sólido, que mantém vocês firmes, fortes, fortalecidos, para que vocês cheguem na semana e vocês saibam o que tem que fazer. Para que vocês cheguem no meio da semana e quando se levanta a adversidade, quando se levanta a luta, vocês saibam o que tem que fazer. Não vai precisar ligar, pastor, estou morrendo, pastor, não, vocês vão saber o que tem que fazer. Não, a palavra que o pastor pregou está aqui guardada e eu me lembro de tudo que ele pregou e eu vou botar em prática agora. É para esse momento. Aleluia! Como eu estava falando para a irmã essa semana, eu digo para a irmã, tem coisas que a senhora vai pregar no domingo, que Deus vai colocar no seu coração. A senhora vai pregar e no meio da semana acontece o que a senhora pregou. Vai acontecer, tenha certeza. Por isso que toda vez que você termina de pregar no altar, vá para sua casa ou vá ali para dentro do localzinho de oração que temos aqui, e vá lá, entregue e prepare sua alma e seu coração para que Deus lhe dê força o que vai acontecer na semana. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Versículo 11 para nós terminar aqui, irmãos. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias
mãos, como já temos mandado, direção do Espírito Santo através de Paulo, assim como o Espírito Santo hoje através do pastor diz para você: olha, fiquem assossegados, tratem do negócio de vocês, do trabalho de vocês, e trabalhem com as suas mãos, não esturca de ninguém. Esse sistema religioso podre que está acontecendo vão dar conta, irmãos. Por isso que nós temos que orar, para que Deus tenha misericórdia do povo que está sendo enganado, sendo manipulado pelo sistema religioso, enquanto estão de terno e gravata, com carros do ano, aviões, viajando para um lado para outro, porque passam só viajando, mas não são capazes de ir na casa do irmão para visitar, para ver se o irmão está vivo ou se está morto. Eu e a Cristina, nós fizemos parte do sistema, nós sabemos como é que é isso. Mas hoje, Cristina, nós podemos fazer a diferença. Você pode fazer a diferença se você quer. Você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Nós tivemos num sistema, mas eu fui infernizado no sistema porque eu não fazia o que eles queriam, irmãos. Me lembro do seu Arnaldo, uma vez quando ele veio aqui em casa, quando Deus colocou este ministério no meu coração. E lá na Santa Carmen, o irmão Leonardo, Lúcia. Pá, como é que era? Luciano, né? O obreiro Luciano. Eu estava pregando para 100 pessoas, 100 e poucas pessoas ali na Santa Carmen ali. Era num domingo de Santa Ceia, que era onde mais enchia. O pessoal ia só para Santa Ceia. Você lembra, irmã velha? Sim. E Deus me falou no meu coração: agora eu vou te tirar da onde tu está. Terminou o culto e eu falei para o irmão Luciano: ora por mim, porque Deus vai me tirar daqui. Mas como, irmão? Como? Está crescendo a obra aqui, não sei não, mas Deus vai me tirar daqui, isso é fato. Nem a minha esposa sabia. Minha esposa quase teve um troço quando eu mandei uma mensagem para ela. Deus me tirou de lá. Amém? Amém. O sistema, você entra no sistema, quando você é membro, irmãos, por isso que está assim, ó. Sabe por que está assim o sistema? Porque você fica no banco, você não conhece atrás dos... Você não conhece o que se passa detrás. Não conhece as bezerrices que acontecem de verdade. Enquanto você é membro, é uma bênção. Você vai dando dinheiro, vai dando a sua vida, vai dando o que Deus não está pedindo para você. Mas quando você entra, ali você vai ver coisas que vai te botar à prova. Se tu vai continuar ou não. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, através do pastor, ele diz: procurai viver quietos. Te afasta dessas coisas ruins, te afasta da injustiça, te afasta da impiedade, te afasta da mentira. E trata dos vossos próprios negócios. A partir de agora eu cuido do meu ministério. Eu cuido daquilo que Deus colocou no meu coração. Dos outros não me importa. Amém? E trabalhar com as vossas próprias mãos. Por isso que eu trabalho, irmãos, para não viver do salário dos irmãos, para não viver da aposentadoria das irmãs, mas eu trabalho para que eu possa sustentar e ajudar minha esposa em casa sem tirar o dinheiro da igreja. Glória a Deus. Amém? Como eu já tenho mandado. Para quê? Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Quem vive fazendo a obra de Deus, obedecendo a obra de Deus, ao ministério, obedecendo os mandamentos do Senhor, nunca vai passar necessidade. Diga glória a Deus. Nunca vai passar. Mas para isso nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? De Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus, a boca de Deus não fala só de igreja. Não fala só de igreja. Às vezes eu vejo muitas vezes nas postagens, muitas vezes no Face ali, nas redes sociais, a pessoa quando ela faz uma vez na vida, outra na morte, uma caridade para alguém, no morador de rua, ou levar um sustento, vai lá e pega o celular e bota e faz assim, irmãos, isso aqui é obra de Deus, irmãos, que isso aqui sempre dizer para as igrejas, que isso aqui não sei o que. Não, meu irmão, você faz isso aí porque você tem que fazer, é uma obrigação sua de ajudar o próximo.
Porque a obra de Deus, ela não começa dentro do ministério. A igreja nada mais é para congregar, para glorificar a Deus, o corpo de Cristo. Mas lá fora você tem a obrigação de ajudar o pobre necessitado. E isso não é uma coisa de você colocar e dizer, isso é obra de Deus. Sabe o que é obra de Deus, irmãos? Quando Gênesis e Apocalipse fala, é quando eu busco e me esforço a agradar a minha esposa, tratar ela bem, fazer ela feliz. Isso é obra de Deus. Quando ela faz a parte dela comigo, é obra de Deus. Amém. Quando eu trato os meus vizinhos bem, quando eu ganho um pudim da irmã, né? Isso é obra de Deus. Quando a dona Cândida, a irmã, me dá um pudim, é obra de Deus. Amém? Amém. Tudo é uma obra de Deus. No meu trabalho, quando eu faço as coisas, Paulo disse, olha, fazeis o serviço não para agradar os homens, mas faz como se estivesse fazendo para Deus. Então o senhor Renato lá no seu trabalho não é só um trabalho, mas ali o senhor está fazendo a obra de Deus, tratando uma pessoa bem, dando um abraço na pessoa, como disse a irmã Vera, né? Tratando as pessoas bem, dando aquilo que é necessário. Quando uma pessoa precisa, o senhor está lá estendendo a mão. Isso é obra de Deus. A obra de Deus é um conjunto, não é só aqui dentro. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche a sua Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.